Luan, querido, Luan chegou. Luan, convida a sua galera para poder curtir a nossa live hoje. Olha aí, o Guilherme também está na área. Ah, só um minutinho, deixa eu ver se eu boto o meu microfone para melhorar. Olha a nossa Nádia, seja bem-vinda. Fabiano, querido. Boa noite, deixa eu botar meu microfone. Vocês estão me ouvindo melhor agora? Tá me ouvindo melhor? Vê só se me ouve melhor, me escuta melhor. Estão me escutando melhor? Vamos lá. Mágico, Zamboni, Guilherme querido, Fabiano querido, sejam bem-vindos. Olha a galera da live do Bonfim chegando. Boa noite, querido Fabiano. Olha o pessoal do nosso fã-clube também me ouvindo, chegando, convidando a galera toda para bater papo comigo. Hoje é dia de bate-papo com o queridíssimo Hélio de la Penha. Boa noite, Mágico Zamboni. Olha só, for all. Oh, coisa boa. Ela tá na área. Convida todo mundo hoje, porque hoje nós iremos conversar com Hélio de la Penha. E ele acabou de chegar, o meu convidado para lá de especial, nessa segunda. Começando com um convidado ilustre. E vamos lá, quero perguntas de vocês também, viu? Sejam bem-vindos, todo mundo comigo na live do Bonfim. Boa noite, meu convidado. Salve, beleza? Tudo bem? Tudo jóia, meu querido. Muito obrigado por aceitar o convite do Bonfim, por abrir seu espaço, compartilhar sua internet. Muito obrigado. Valeu. Um prazer estar aqui. Vamos lá que eu vou apresentar o meu convidado para lá de especial nessa segunda-feira. Ele é ator, redator, escritor, roteirista, apresentador, humorista e botafoguense. Seu humor pode ser visto na TV, no cinema e também na internet. Dentro do clássico Cacete e Planeta Urgente, interpretou vários personagens. Como esquecer o famoso Chocolate Cumprimenta? Que saudade das organizações Tabajara. Seja por trás das câmeras, na frente das câmeras, atuando com os amigos de cena, ele é puro sucesso. Senhoras e senhores, hoje comigo, o meu, o seu, o nosso Hélio de la Penha. Oh, Salve, salve! Nossa, é muita coisa aí, cara. Porra, dá uma reduzida. E eu tentei resumir. E vamos lá. Hélio, todo mundo lembra do clássico Cacete e Planeta Urgente, mas o Hélio surge muito antes do Cacete e Planeta Urgente. Eu investigando, mergulhando um pouquinho sobre a sua carreira, sobre a sua vida, vem lá em 87 o Vander Gleison Show, que você foi redator, 88, 90 e 92 TV Pirata, e você começa bem antes com a revista do Caceta, até ir para a TV com o clássico Cacete e Planeta Urgente. Correto? Quase correto. Conta tudo pra gente. Não, a gente começou fazendo uma revista Caceta Popular, um jornalzinho Caceta Popular na faculdade ainda, eu, Beto Silva e o Madureira. Depois a gente chamou o Cláudio Manuel e o Bussunda, fizemos jornal ainda durante um período, depois a gente fez a revista Caceta Popular, aí essa que já foi num esquema mais profissional, distribuída nacionalmente, em banca e tal. Antes disso, a gente vendia de mão em mão, super amador. Isso foi, enfim, a gente lançou em 78, em 87 a gente lançou a revista, em 88 nós fomos convidados para ser redatores do TV Pirata. Tá? Eu não participei do Vander Gleison Show. O Vander Gleison Show foi feito pelo Hubert, Reinaldo e Marcelo Madureira. Entendeu? Eu era da turma. Foi feito pela turma do Planeta Diário, com participação do Madureira. Eu só assisti o Vander Gleison como vocês. Aliás, achei bem bacana, bem divertido. Bacana. E aí nós vamos para o clássico do Cacete e Planeta Urgente, que aí começa em 92, e você atuando e você também sendo redator. Praticamente 18 anos de Cacete e Planeta Urgente no ar. Um clássico. Um dos humorísticos mais premiados, um dos humorísticos até hoje mais lembrados. Fala pra gente como foi o início, como foi a reunião. Opa, agora nós iremos para a TV Globo, a maior emissora do país,
levar esse humor? Como que vamos, o que que nós vamos apresentar nesse horário nobre para a família brasileira? Isso não foi assim um salto, né? Sim, Foi tudo bem gradual, porque a gente já estava na Globo como redator do TV Pirata, né? sim, E quando a gente começou a fazer o TV Pirata, a escrever o TV Pirata, a gente se juntou ao Planeta Diário. Na verdade, recebemos um convite de um produtor chamado Paulinho Albuquerque, um cara muito importante na nossa carreira, porque ele era um produtor musical, ele tinha uma programação numa casa noturna chamada Jazzmania, e ele, às segundas-feiras, estava sem agenda. E aí ele resolveu convidar a gente para fazer um show lá. Junta vocês do Caceta com o pessoal do Planeta, vocês podem fazer um show. A gente, poxa, vai fazer show como? Pô, a gente não está fazendo show, não sei o quê, a gente só escreve. Aí começamos com a ideia, começamos a conversar sobre essa possibilidade, e um dos caminhos seria fazer um show de esquetes, como depois foi o Terça Insana, né? sim, sim, Só sim. que, como a gente escrevia para os grandes atores da comédia brasileira, né, que era Regina Casé, Luiz Fernando Guimarães, Cláudia Raia, Marco Nanini, entre vários outros, Neila Torraca e tudo. Enfim, a gente achou que ia ser desvantajoso para a gente competir, a gente contra a gente mesmo, ou seja, a gente escrevendo para eles e escrevendo para a gente, íamos tomar uma certa goleada na interpretação. Então fomos para um outro caminho, a gente foi para o caminho uma banda de música, de música de humor, entendeu? Não eram paródias, eram músicas originais. Convidamos o Mushebab, que é um maestro, enfim, um músico amigo nosso. Ele Sim. fazia as melodias em cima das letras que a gente criava, entendeu? E o show foi um sucesso. E esse show foi assistido por muitos artistas e tudo, executivos da Globo e tal. E aí foi nessa época aí que o Boni assistiu o nosso show e viu que, além de redatores, a gente tinha um potencial para estar na frente das câmeras. A gente fez um teste em 1990, um teste para lá de arriscado, que a gente foi convidado para ser a atração do Carnaval de 90. A gente entrava entre a transmissão das escolas para entrevistar celebridades e tal. Isso era uma completa novidade, isso não existia como Sim. humor, né? Era só, enfim, era um modelo que existia só no jornalismo e que a gente trouxe para o humor. A gente botou um produtor para convidar as celebridades, atores, gente do carnaval, jogador de futebol e tudo. Eles iam chegando e a gente ia entrevistando eles. Obviamente que a gente se preparou para isso, não era um improviso Sim, sim, sim. completo. A gente tinha lá, a gente passou durante mais de um mês elaborando perguntas para, se vier um jogador de futebol, se vier uma passista, se vier um carnavalesco, se vier um bicheiro. E Para a não gente chegar foi lá na hora fazendo. e falar, como é que é estar à frente do Carnaval da Beija-Flor? Não, querido, eu não sou da Beija-Flor, eu sou da Estação Exatamente. Primeira de Mangueira. Exatamente. Olha, qual é a emoção de atravessar a avenida, porra, sabe? Entendeu? Essa experiência foi muito bem sucedida. A gente até nos surpreendeu, porque falou, porra, cara, você estrear ao vivo num Sim, programa que durava mais de 12 horas. Você lembra que antigamente no carnaval as escolas não tinham limite de horário, né, sim, é para fazer o verdade, seu é desfile. verdade. E Então, acho que eram 7 por noite, né? Hoje acho que são 6, mas eram 7 por noite, com eu um sei que horário absurdo. o desfile começava às 8 da noite e às vezes acabava 1 da tarde, né? Uma coisa insana completamente, né? E a gente ali naquele tiroteio. Rolou bem, 1990, aí em 1991 a gente estreou dentro de um programa chamado Dores para Maiores. Tinha uma parte que era de humor, tinha uma parte que era um jornalismo
leve, tá? E a parte do humor era Cacete e Planeta já, tá? 91 foi assim. No 92 o programa não teve continuidade, então a gente apresentou a proposta de fazer um programa exclusivamente de humor do Cacete Planeta. Essa proposta foi aceita pelo Boni e a gente começou em 92, entendeu? Então a gente já tinha uma noção, tinha algumas coisas que a gente gostava de fazer, que era brincar com a atualidade, falar do noticiário, enfim. E a gente começou meio por ali, tá? A gente foi até porque a gente não tinha muita segurança em atuar como atores, né? Sabe? Fazer personagem e tal. A gente começou ainda muito verde. Então a gente achou que fazer um repórter, botar a piada, né, como notícia, a notícia sendo o protagonista da história, a gente poderia se calçar mais. Foi assim que a gente fez, o programa foi funcionando, a gente foi pegando cancha, e mais na frente que a gente começou a criar os personagens, como o Massaranduba, como o Seu Creyson, e tantos outros que a gente vai lembrar de alguns aqui. E deu muito certo, tanto é que o programa ganhou diversos prêmios, entre eles o Troféu Imprensa, enfim, entre outros, né, indicações também. E aí você passeando pela história do Cacete e Planeta é super curioso, porque sempre foi uma mistura de... Era uma mistura de fantástico, com uma mistura de piada, jornalístico, entretenimento, era tudo, era sagrado. Toda terça-feira a gente esperava o Cacete e Planeta começar para poder assistir e dar boas risadas. E super atual, é isso que eu queria conversar com você agora. Como que vocês conseguiam estar por dentro de todas as notícias? Porque chegou uma época que pegava muitas questões políticas, vocês mesmo imitavam muitos políticos da época, e isso é todo dia, né? O Brasil, todo dia, são 10 notícias incríveis, né? Que a gente não acredita, né? Então, como que é pegar aquela piada, qual era o dia da gravação, e botar aquela piada ao ar praticamente ali, na hora? Aconteceu aqui em Brasília e já está lá no ar no Cacete Planeta. O Brasil é um país muito generoso com os humoristas, né? Porque eles não falta assunto no Brasil. Né? Dá muita pauta para os humoristas. Não falta assunto para o Brasil, entendeu? Os brasileiros se ferram, mas os humoristas sempre têm um bom material para trabalhar. E era assim que a gente fazia, a gente se informava bastante, a gente estava sempre ligado no noticiário e a gente gravava às segundas e terças. O programa ia ao ar na terça-feira. Na segunda-feira, a gente fazia a parte mais quente do programa. Tá? Na terça-feira, a gente já estava preparando para o programa seguinte. Então, a gente ficava ligado para que na segunda-feira a gente tivesse bastante material para trabalhar. Quarta, quinta e sexta era quando a gente escrevia. Tá? Nós éramos a redação do programa, era um programa que tinha esse formato inédito de ter o elenco também responsável pela redação do programa, né? Nós tínhamos alguns colaboradores de texto, mas o texto do colaborador era submetido a nós, a gente que olhava o material que era produzido pelos colaboradores e via se tinha alguma coisa que podia aproveitar, tal. A gente às vezes aproveitava o sketch inteiro, às vezes uma ideia, às vezes um título, enfim, e trazia para a nossa máquina de moer ali, misturava tudo e mandava ver. Agora, o programa que ia ao ar na terça-feira, a gente gravava segunda-feira essa atualidade, na terça-feira anterior a gente tinha algum material mais frio, mas se acontecesse alguma coisa na segunda-feira de noite, a gente ainda tinha a chance de colocar algo no programa, entendeu? Até terça-feira pela manhã, a gente conseguia encaixar um quadro a mais, entendeu? Então o programa ficava sempre muito quente. Muito atual, era bem né? bacana. Era muito atual, era muito legal. O pessoal está aqui comentando, dizendo que adorava, dando boa noite. Bem,
Entre os personagens que eu vou lembrar de alguns, porque são 18 anos de Cacete e Planeta, eu vou lembrar de alguns. O nosso Hélio de la Penha deu vida ao Celso Fritas, que era o Celso Freitas, o jornalista. Glória Maria, o Michael Jackson, o Ronaldinho Gaúcho, o Pelé, o Celso Pita, Barack Obama, Tia Anastácia, Mr. PM, o locutor Jabacu Lemos, Nego Boyça do Samba Baca, era muito bom. Não Come Campbell, a sátira da Naomi Campbell. A Tocha Humano, da série Super-Heróis Brasileiros. Mamila Peitanga, que era Camila Peitanga, de Paraíso do Bilal, que era Paraíso Tropical. Haja criatividade. Gente, de onde saía tanto nome, tanta história? Muito bom. O trabalho era um trabalho intenso, né? A gente trabalhava bastante e a gente tinha uma redação, estávamos o tempo todo em contato, né? Então, surgia uma notícia, a gente já jogava ali e já trabalhava ela em forma de piada, né? Então, foi um período muito intenso de trabalho, sabe? Foi bem bacana. Bem bacana. E o Rubens está aqui falando de Chocolate com Pimenta, é exatamente agora que eu vou falar. Eu andei pesquisando alguns títulos de novelas da Rede Globo, que eles conseguiram trocar os títulos. Confesso que alguns ficaram até melhores do que o título oficial. Vamos lá. Só que não dá para falar de todos, porque são muitos. Eu separei uns engraçadíssimos. Baleíssima, que era belíssima. Com a Minha nas Índias, que era Caminho das Índias. O que Sindu tá falando aí, já disse que não entendi. Era clássico. Chocolate com Pimenta, esse ele vai ter que comentar, porque é ótimo. Ereção de Estudante, que era Coração de Estudante. Esculachos de Família, que foi um dos melhores. Mulheres Recalchutadas. Paraíso do Bilal, Porco com Vinagres, que era Porto dos Milagres, Senhora pro Intestino, que era Senhora do Destino, as fotos coloridas são dos atores da Globo, as preto e branco são as de figurantes. Essa era sensacional. Fala pra gente, até hoje as pessoas olham pra você e falam chocolate com pimenta? Isso é direto, isso é direto. Aqui, quem dirigiu esse sketch foi justamente o Rubens Camilo, que acabou de comentar aqui, grande diretor do Cacete Planeta, que depois fizemos, inclusive, eu fiz com ele um outro show, que era eu e o Mushebab no palco, e o Rubens Camilo dirigindo o show Crise no Showbiz, isso mais recentemente. Mas o Chocolate com Pimenta era... Até hoje as pessoas lembram bastante, entendeu? Chocolate com Pimenta tem que chegar nos lugares e cumprimentar os fãs, trazer recomendações do chocolate. Muito lembrança para sua mãe do chocolate. E o mais engraçado era que quando eram sátiras, né, das novelas das 9, das 8, enfim, acabava a novela, entrava o Cacete e vocês já colocavam já a piada da novela. Era sensacional. Era muito bom. Parecia que a gente estava continuando assistindo a novela, né? Isso era muito bom. Agora me diga, era ali toda uma equipe de vocês que atuavam e também eram os redatores. Existia uma certa... Opa, você fica mais com o lado da política. Não. Fulano fica mais com a parte do entretenimento, da novela. Tinha meio que uma divisão ou todo mundo fazia tudo? Todo mundo fazia tudo. A gente trabalhava numa mesa, uma mesa quadrada, os 7. A parte da manhã era justamente trazendo material, trazendo ideias e tal, e qual é que vai ser e tal, quais os assuntos que a gente podia abordar, e aí jogava um assunto na mesa, todo mundo participava, dava o seu palpite, um de nós ia anotando quais eram as ideias básicas. Aí, na parte da tarde, a gente dividia as anotações em 3 grupos. E esses 3 grupos iam desenvolver os quadros, entendeu? E Sim. A gente não tinha interferência na escalação dos personagens. Justamente a gente tentava evitar ao máximo situações que pudessem gerar atrito entre a gente. Sabe? A gente deixava, lógico que havia discussões acaloradas, porradaria, enfim, mas a gente se preservava isso. O programa ele tinha que ter o espírito do coletivo, o espírito do grupo.
sabe? Então, os diretores, como o Rubens Camelo, o Zé Lavini, que era o diretor-geral, o Carlinhos Diegues, eles, na reunião de produção, é quem decidiam quem ia fazer que papel. A gente achava que se a gente puxasse esse tipo de decisão para dentro do grupo, aí sim poderíamos ter problema, poderíamos ter ciumeira, enfim, achar que está sendo prejudicado por outro, enfim, e isso poderia dar problema mais lá na frente, entendeu? Então a gente sempre teve essa atitude de trabalhar no coletivo, sabe? Isso deu essa longa vida ao grupo. Quem surgiu com esse tipo de humor foi o Cacete Planeta. Depois do Cacete Planeta surgiram outros, né? A gente pode citar aí o Pânico, o CQC, até hoje tem, acho que na Rede TV, o Encrenca, mas o Cacete Planeta foi aquele que iniciou, aquele que começou com esse tipo de humor que até hoje é lembrado. E eu separei aqui na nossa pauta uma perguntinha que a Liliane, a minha cunhada, acabou de perguntar exatamente o que eu tinha colocado aqui. Se o Cacete Planeta estivesse no ar hoje, a existência do politicamente correto atrapalharia, de certa forma, a proposta do programa? Se hoje o Cacete Planeta estivesse no ar, teria que ser repensado, Hélio de la Penha? O negócio é o seguinte, o programa que fica no ar durante 18 anos, ele era repensado constantemente. O programa do Cacete Planeta Urgente, de 2009, ele era completamente diferente do Cacete Planeta Urgente de 1992, entendeu? Então, o fato de pensar o programa, ele era sempre repensado. Ele era pensado de acordo com as circunstâncias daquele momento, o que estava fazendo sucesso, qual era a graça daquele instante da sociedade, né? Então, obviamente, que a gente estaria pensando, a gente não estaria fazendo em 2021 o mesmo programa que fez em 2010, entendeu? Sim. A gente estaria, sim, repensando ele. E, obviamente, que essa questão do politicamente correto ela seria levada em conta também, entendeu? Agora, o que as pessoas hoje muitas vezes não compreendem é o momento de 92. Em 92, nós estávamos há poucos anos do fim de uma ditadura militar, onde nada podia, absolutamente nada podia, tudo era proibido, tudo era um problema tal. Então, o TV Pirata com o Cacete Planeta, eles chegaram metendo o pé na porta, arrombando, buscando novos limites, entendeu? Sabe? Então, experimentando, vendo o que ia dar certo, o que não ia, o que a sociedade curtia, o que não curtia, enfim, a gente tinha esse espaço. Hoje a situação é outra, entendeu? A democracia consolidada, você você tem meios de dialogar com o autor, com o criador do que você está assistindo. Então, obviamente, que isso acaba interferindo no produto final, né? Entendeu? Então, obviamente, que a situação que a gente está vivendo, ela seria levada em consideração. Isso que você está falando, Diogo, é muito parecido com a pergunta que faziam. Poxa, mas que falavam assim, não, mas o Pelé, ele se deu muito bem na Copa de 70, nos anos 60, que o futebol era mais lento. Hoje em dia ele não ia se adaptar. Eu tenho minhas dúvidas se o Pelé, se ele tivesse 25 anos hoje, em 2020, entendeu? Sim. Se ele não seria o genial Pelé que ele sempre foi, sabe? Ele, obviamente, que ele teria o mesmo preparo que todos os jogadores que tem hoje, teria as mesmas condições que eles têm, sendo que ainda vinha com o talento que é o seu DNA. Obviamente que ele ia jogar de acordo com o futebol que seja jogado hoje. Ele não ia chegar lá com o seu meião cinza, entendeu? E ficar ali esperando a bola chegar no meio de campo. Eu acho que ele teria uma atitude diferente. Assim é o Caceta. Sem dúvida. Se a situação fosse hoje, a gente estaria de acordo com o que está se vivendo hoje, né?
Maravilha! Liliane colocou ótima resposta. Obrigada. E eu que a gente agradece a Liliane estar aqui conosco. Vamos lá com a Legal. pergunta da galera? Maicon Rosa. O Hélio nasceu na Penha e por isso o nome de La Penha? Exatamente. Eu nasci na Vila da Penha e resolvi homenagear o meu bairro, trazendo ele para o meu nome, dando também uma identificação, né? Uma identificação do subúrbio. Enfim, o suburbano era uma figura rara no meio artístico, né? Então, achei que trazer isso, trazer o meu orgulho suburbano, ia contribuir para o humor do Caceta. Maravilha. O Fabiano Comediante, que por sinal é incrível imitando, fazendo a voz do Chico Anísio, maravilhoso, colocou aqui: Sensacional. Sou Cacete fã. Planeta foi a melhor trupe de humor da TV brasileira. Olha só a galera aqui se rendendo ao nosso Valeu, nível. Fabiano. Ele é Porra, legal. maravilhoso. Legal. Will Vindo de você. Fernando Gato, pergunta para ele como que surgiu as organizações Tabajara. As organizações Tabajara, elas surgiram até por conta de uma restrição que a gente começou a sofrer. A gente sempre fez paródia de comerciais, né? Sim. E chegou um momento que o departamento comercial da Globo achou que aquilo poderia estar prejudicando os anunciantes, estaríamos depreciando o produto dos anunciantes com aquelas paródias. Coisa que eu tenho muitas dúvidas. Na verdade, eu tenho a certeza de que não era nada disso, até porque os anunciantes gostavam das paródias. Sim, Os sim. publicitários curtiam muito. O Washington Oliveto sempre falou com a gente que gostava pra caramba quando a gente pegava um anúncio dele e fazia uma paródia. Isso era sinal de sucesso Sim. da peça, né? Então, não tinha essa questão, entendeu? Mas, como o departamento comercial começou a criar problemas, a gente resolveu ter a nossa própria empresa, um mega conglomerado, e que produzia de tudo. Então, produzindo de tudo, a gente podia fazer paródia de qualquer coisa, sabe? E aí as organizações Tabajara começou a ousar, e aí começou a criar produtos que dessem solução para os Sim. problemas dos brasileiros, entendeu? Então, é engraçado que, como as organizações Tabajara, elas eram uma paródia de uma empresa e tudo mais, o que acontece é que as organizações Tabajara também começaram, as organizações Tabajara, Sim. as pessoas ficaram com uma imagem de que ela produzia produtos vagabundos, quando na verdade nunca foi isso. A gente nunca produziu nada vagabundo, nada que não funcionava. A gente produzia produtos baratos, mas que desse solução para os problemas brasileiros, entendeu? Então, as organizações Tabajara acabou sendo, enfim, a alma do programa de alguma forma, né? E chegamos até, inclusive, uma vez fizemos uma exposição dos produtos Tabajara no Shopping Rio Sul, aqui no Rio de Janeiro. Foi Sim, bem sim. bacana. Ô, maravilha! E o Caceta cresceu tanto, 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 ganhou tanto e foi chegar ao cinema. Caceta e Planeta chegou ao cinema. Caceta e Planeta em 2003. Esse telefone aqui, Hélio, é? Não, foi a campainha aqui em Não, casa. não, tranquilo. Caceta e Planeta chegou aqui no cinema. A Taça do Mundo é Nossa, onde o Hélio deu vida ao Denilson e ao Pelé. Em 2006, Caceta e Planeta, Seus Problemas Acabaram. Vários personagens interpretados pelo Hélio. Me diz uma coisa, sair da telinha e ir para a telona é outra dimensão, é outra realidade? Sim, sim, era uma outra forma de trabalhar, né? Sim. Eu vejo assim que uma das questões, uma das diferenças era justamente na criação Sim. do filme, né? Nós também fizemos o roteiro desse filme
e, e enfim, o trabalho era completamente diferente, porque era um produto para ficar, não era um produto para ir ao ar imediatamente ser descartável, né? Uhum. Então, a gente tinha a preocupação de estar fazendo algo que fosse mais perene. No caso ali do primeiro filme, A Taça do Mundo é Nossa, a gente resolveu fazer uma coisa diferente nas comédias, que era zoar com o período da ditadura militar, Sim. com os milicos e tudo mais. Eram os milicos, eram as organizações de esquerda, os partidos clandestinos, então tinha toda essa briga. E a gente misturou isso também com uma história mitológica do Brasil, que foi o roubo da taça Jules Rimet, É entendeu? verdade. Então a gente fez essa salada toda, fez um roteiro bem bacana, a preparação, toda coisa é diferente, né? Porque uma coisa é você chegar, tem uma ceninha para fazer, você vai ali, grava aquela cena, volta para o estúdio, volta para o Sim. camarim, espera, dali a pouco você vai, faz outra cena e está pronto o programa de amanhã. Outra coisa é você fazer um filme, entendeu? Você tem uma outra forma de se organizar, uma outra Sim. forma de se preparar. A gente tinha que ter o filme o filme bem decorado na sua cabeça para que você conseguisse desempenhar com naturalidade os seus espaços, né? E Entendeu? Então fazer é bem TV é diferente. totalmente diferente de fazer cinema, né? Tem toda a diferença, né? Forma de É, gravação, ritmo de gravação, o tipo de é. produção, é tudo É, diferente, né? é, a televisão ela é mais urgente, né? Mais rápido, sabe? Mais imediato e tal. E o cinema você faz, refaz, tem que ficar direito, tem que ficar, sabe, cuidando, até porque as pessoas vão ver várias vezes. E quando a gente começou a fazer televisão, o que acontece? Você não tinha, não era no streaming, né? O programa não Era outra ficava ali para pegada. você ver e rever. Você ia ver aquele programa uma vez só e acabou. Se tivesse erros, você corrigia no programa seguinte, Sim, sim, entendeu? sim. É Sabe? É verdade. diferente de um filme que ele era para ficar, já naquela época já era para ficar. Então, É verdade. você tem que estar mais atento, mais ligado nos detalhes, né? Para que daqui a 5 anos você não se incomode com o que você fez, né? Mas foi ótimo e até hoje está no imaginário da galera. E quadros. Boa noite, Hélio. Belém do Pará te ama. A Também galera amo de... Belém do Pará. Belém do Pará é maravilhoso, quadro. Vamos Muito lá. legal. Patrícia Schunk, Hélio querido, como foi a viagem ao Egito? Eu fiquei encantada e surpreendida. Te encontrei lá em um dos templos, acredito eu, e tiramos e tiramos uma foto. Muito obrigada. Olha, Olha, isso, muito bom. Muito é, bacana. o A pessoal. viagem foi maravilhosa, né? Maravilhosa, mas eu tô com saudade de voltar a viajar, porque a gente está preso em casa há muito tempo, né? Mais de um ano já, né? Há mais de um ano Pelo amor preso. de Deus. Deixa eu aqui E pegar aqui, eu tô vendo que a minha bateria tá. não, Vamos tranquilo. estudar Enquanto isso, eu vou mandando beijo pra galera. Inclusive, isso. Patrícia Chum, que tinha o Brasil inteiro para encontrar Hélio de la Penha, foi encontrar no Egito, Patrícia Chum, no meio dos templos. Isso daí que é ironia do destino. Pô, incrível. Olha só. Hélio Incrível. maravilhoso, ele é muito inteligente. O pessoal tá comentando. Enquanto ele vai botando ali a carga dele lá, o carregador. Grupo da galera da adolescência chama Ruim Futebol Clube. Olha só o pessoal. Rindo só de lembrar, produtos inovadores, sou sua fã. Muito bom. A galera comentando aqui o tempo inteiro. E vamos lá. Deixa eu só mandar um abraço aqui, Diogo. Fica Mandar à um abraço pro meu vontade. amigo aqui, Arthur Fernandes. Arthur Fernandes, ele é um guarda-vidas aqui do Leblon e a gente costuma dar umas braçadas juntos aqui no mar. Opa, Muito legal. Arthur! Seja bem-vindo à live do Bonfim.
A pergunta do Tony: qual era o seu personagem preferido? O meu era Maria Escura Diniz, de Celebridade. Olha, falando em novela, eu gostei muito de fazer a Mamila Peitanga. Foi muito em Paraíso do Paraíso do Bilal. Bilal. Até porque teve uma história bem curiosa, o Diogo, que foi o Diga. seguinte: uma vez eu fui gravar a Maria Peitanga, Mamila Peitanga, ela fazia uma garota de programa, né? Sim, sim. A A Bebel. Camila, na verdade, fazia Bebel, né? Isso. Então, portanto, eu era a garota de programa do Paraíso do Bilal, né? Isso. Muito bem. Uma vez a gente estava gravando em Copacabana, na Avenida Atlântica, e a cena era eu, enfim, recebendo algum cliente, né? Aí a cena começou da seguinte forma: viria um carro bem de longe com a câmera e ia se aproximando de onde eu estava, né? E eu no calçadão de Copacabana ali, rodando a minha bolsinha. Só que o carro, ele estava longe, ninguém estava vendo câmera, não parecia uma gravação, parecia eu estava ali sozinho e tal. Dali a pouco, cara, chegou um turista americano querendo saber quanto que era o programa. E qual foi a sua reação? Eu falei que completa era R$ 100. Ele achou caro. São coisas que só acontecem no mundo artístico. Olha só a galera comentando aqui. Muito bom, muito bom. Me diga, no meio dessas imitações todas, já teve algum artista, político, personalidade que ficou chateado e não gostou? Ficou aborrecido com alguma das imitações? Na verdade, os artistas ficavam muito, muito chateados quando não eram parodiados. Entendeu? Esse que era o problema. Quando o Cacete Planeta fazia paródia de uma novela e um determinado personagem não aparecia na nossa paródia, aí sim o cara esperava a gente chegar lá no Projac e falar: pô, por que tá vendo, cara? Meu personagem não aparece na paródia de vocês, isso aqui. Então, quer dizer, havia o inverso, sabe? De pessoas que queriam. O que houve assim de reclamação nunca foi do artista, e sim já teve autores de novela que não gostavam que a gente fazia, que a gente brincasse com a novela deles, né? Que eu me lembro, Benedito Rui Barbosa, que fez a novela Pantanal na Rede Manchete. Sim. E O Rei do Gado. O Rei do Gado. Como é que chama aquela? Terra Nostra, tal. Ele realmente não gostava que a gente brincasse com as novelas dele. E isso começou quando ele fez a novela Semelhança. A novela Semelhança... Não, a novela se chamava Esperança. A novela Esperança, ela parecia muito com a novela Terra Nostra. E ela veio logo depois do Clone. É verdade, é verdade. Entendeu? E aí a gente fez a paródia chamando de Semelhança. A novela que não é o Clone, mas era o clone da outra novela. Puta, aí ele ficou... Aí ele não curtiu, definitivamente não curtiu. E parece que quando não curte, dá mais graça. Mas aí nesse caso ele foi na diretoria e pediu para que a gente não fizesse a paródia. A gente foi obrigado a acatar a ordem da diretoria, entendeu? Depois tivemos um outro problema, também por acaso, com uma outra novela. Não me lembro se era dele ou se era das filhas dele, a novela Estrela Guia, que era estrelada pela Sandy. Eu lembro, uma novela das 6 que a Sandy fez, eu lembro. Exatamente. E a Sandy, na época, ela tinha 16 anos, se eu não me engano,
e tinha toda aquela história, Sandy ainda é virgem, Sandy ainda é virgem, não sei o que e tal. Então a gente parodiou a estrela guia como a estrela virgem. E aí, deu E aí, problema. mais uma vez, teve um problema, o Chororó foi lá na diretoria, pediu pelo amor de Deus para a gente não fazer uma coisa dessa, chorou lá e tudo, enfim, o Chororó chorou, o Chitãozinho chitou, foi um desespero total. Olha, isso vocês só ficam sabendo na live do Bonfim, hein? Opa! E vamos falar de uma saudade, Hélio de la Penha. Como foi a notícia da morte do Bussunda? Como que isso surgiu para o grupo? Como foi depois ter que tocar o programa sem o Bussunda, que também era uma referência não só para vocês, mas para o brasileiro todo de humor, né? Ele também era extremamente importante para a TV brasileira. Fala um pouquinho para a gente. Eu estava na Alemanha, eu, Beto Silva e o Cláudio Manuel estávamos na Alemanha junto com o Bussunda, né? A gente estava cobrindo a Copa de 2006 e a gente estava muito feliz, uma excitação tremenda, tá? Porque fazer um programa em Copa do Mundo é uma coisa maravilhosa que juntava o humor com futebol, duas coisas que a gente gostava tanto, enfim. E o Bussunda, ele tinha aquela questão da obesidade, enfim, pressão alta, hipertensão e tudo mais, mas ele vinha se cuidando, estava tentando se cuidar ali e tal, mas ele começou a se cuidar tarde demais. Ele já estava já tinha um peso muito alto, enfim, então havia uma situação muito, uma saúde muito debilitada, né? Por conta de toda essa questão, mas a gente não percebia, sabe? Ele, na verdade, era um cara sempre muito otimista, sempre alegre, sempre feliz e tal. E a gente, beleza, o cara tá gordo, mas não tem problema, beleza e tal. Só que a situação foi mais grave. Ele, um determinado dia, ele começou a passar mal, até numa pelada que a gente estava jogando. Ele falou que não tô legal, tal. Ele falou que tinha comido muito. E na Alemanha a comida era muito pesada, o ritmo das gravações era muito intenso, então a gente não tinha muito como fazer uma dieta balanceada. A gente comia na rua, comia sanduíche, cachorro-quente na rua, tomando chopp, e o cachorro-quente na Alemanha era maravilhoso, né? Então a gente comia muitos frios e tal. E acho que ele se descuidou, e tal. Nessa pelada ele começou a passar mal. A gente achava que, de fato, era alguma coisa digestiva, né? Que ele falou, não tô legal, tal. Enfim, a produção, quando a pelada acabou, já estava de noite, ficou preocupada, falou, pô, Bussunda, você não tá com uma cara boa. E eu achando que era realmente um problema digestivo lá, o cara come pra caramba, enfim. Mas ele, na verdade, já estava passando mal, entendeu? E aí ele passou a noite toda tendo pequenos infartos, até que acordou na manhã seguinte apavorado com a situação e, infelizmente, não resistiu. Foi um choque, enfim, uma bomba atômica que estourou na nossa mão ali. A gente cancelou o resto da temporada na Alemanha, voltamos para o Brasil. Isso foi na véspera do meu aniversário, foi dia 17 de junho, o dia que ele morreu. A gente veio naquele mesmo dia, e no dia do meu aniversário foi o velório dele. Uma multidão se reuniu no Clube do Flamengo. Eu tive que entrar no Flamengo, pelo amor de Deus, coisa que a minha religião não permitia. Eu pedi licença a São Garrincha, tive que ir lá. Mas o Brasil inteiro naquela comoção. Quando a gente chegou, é que a gente começou a perceber
o tamanho do impacto daquela notícia, né? Porque na época não tinha redes sociais, né? Não era esse frisson como é hoje, né? Não tinha redes sociais. Então a gente teve condição de segurar a notícia para os jornais e tal, a tempo de alguém aqui no Rio ir na casa da Angélica, a viúva do Bussunda, para dar a notícia para que ela não soubesse por e-mail ou por um outro meio, ou pela televisão, alguma coisa assim, né? Então, depois que a gente deu a notícia para ela, que a coisa começou a ser divulgada, né? E, obviamente, que para o grupo foi um impacto enorme, né? Tanto profissionalmente quanto do ponto de vista pessoal, né? O Bussunda era muito meu amigo, né? O Bussunda era padrinho de um dos meus filhos. A gente viajava junto, as famílias estavam sempre em contato. Então, era uma grande irmandade, né? Essa falta que o Bussunda fez na vida pessoal chegou a ser maior do que a que ele fez na nossa vida profissional, na vida do grupo, a vida artística, entendeu? Mas ele era uma figura fundamental para o povo brasileiro. Ele era a cara do Cacete Planeta, né? Porque ele tinha uma cara de humor, né? Tinha a cara de piada, né? Tinha aquela cara que você já olhava e já dava vontade de rir, né? Então, foi uma situação muito triste e também assim que aconteceu, a gente estava em pânico, estava em prantos, né? E a foto que saiu do grupo, o grupo todo chorando, que foi um choque para o Brasil, que sempre nos associou à gargalhada, à alegria. De comédia, repente estava aquela cara pesada de todo mundo chorando e sem saber para onde ia, né? Mas o Bussunda morreu em 2006, o programa Cacete do Planeta Urgente foi até 2010, em 2012 a gente voltou com o Cacete do Planeta Vai Fundo, e só aí que o grupo parou de trabalhar na televisão, né? Então, quer dizer, depois da sua morte, ainda tivemos aí uma sobrevida de 6 anos, né? Por conta enfim, de que o grupo era autor do seu material e continuou fazendo, né? A gente achava, inclusive, que o Bussunda ia ficar muito puto se a gente parasse de fazer o programa porque ele não estava ali, né? Entendeu? Então, até por ele, a gente não quis encerrar as atividades naquele instante. E o Bussunda continua na nossa memória, a sua arte continua espalhada por aí, pela internet, pelas redes sociais, impossível esquecê-lo, né? E vamos lá de perguntas, porque a galera tá chegando aqui, tá mandando perguntas. Vamos lá. O pessoal do fã-clube, Hélio, tem algum trabalho novo chegando por aí? Essa pergunta eu já tinha, hein? Opa! Tem uma possibilidade de um retorno do Cacete e Planeta, ou para a TV, ou para o teatro, enfim. Tem algo acontecendo? Conta tudo, Hélio de la Penha. Olha, no momento a gente não temos planos de voltar com o Cacete Planeta, não. Acho que o Cacete Planeta Urgente, já ele fez, enfim, uma trajetória tão bacana. Acho que foi uma missão cumprida. Sim. A gente durante um tempo aí também fizemos um canal do Cacete Planeta no YouTube, tem bastante material lá. E que a gente fazia uma resenha, batia um papo sobre o que estava rolando, entendeu? No momento, a gente não tem nenhum trabalho em conjunto. Temos trabalhos individuais acontecendo. O próprio Cláudio Manuel vai lançar um documentário sobre o Bussunda agora em junho. Eu estou com um filme que foi inspirado no meu livro Vai na Bola Glanderson, um filme chamado Correndo Atrás, onde eu faço uma atuação, mas o filme é estrelado pelo Ailton Graça, Juliana Alves, e dirigido pelo Jefferson D. Eu fiz o roteiro, faço uma participação e participei da produção desse filme. Esse filme já circulou aí nos festivais
tanto no Brasil quanto no mundo, e agora está chegando para ser lançado comercialmente no Brasil. Eu espero que esse ano isso aconteça. Ele teve alguns percalços até por conta com a chegada do Bolsonaro, ele começou a detonar a Ancine, enfim, logo depois veio essa pandemia e a gente ficou sem espaço para lançá-lo comercialmente. Agora a gente está se organizando para lançá-lo. Exatamente. Então vamos aguardar e acompanhar, inclusive o canal também, né? Que o Hélio falou, é bem interessante jogar lá, eu dei uma olhada e tem perguntas aqui da galera. Vamos lá. Olha, Hélio de la Penha, tem galera em Amsterdã de olho na nossa live, viu? Ô, coisa Maneiro. boa. Pô, estou na madrugada lá, porque lá já deve estar tarde, hein? A galera da insônia. Podiam Antônio tá ter. aqui falando. Pessoal de Amsterdã podia até, inclusive, nos dizer aí que horas tem aí, hein? É verdade. O Cacete e Planeta fez uma linda homenagem dos 10 anos sem Bussunda, muito linda por sinal, com a presença de jogadores do Flamengo. Ela é muito show, olha só. Sim, O I Quadro está perguntando, Hélio, você prefere trabalhos na TV, no teatro ou no cinema? Ou tudo? E também na escrita, né? Porque escreve muito bem. Fala pra gente. Olha, cara, cada área dessa é uma situação diferente, entendeu? Eu gosto de fazer qualquer coisa que apareça, eu curto fazer, sabe? Mas eu acho que o meu DNA está no texto, sabe? Escrever, desenvolver os quadros e tudo. Então, isso que eu gosto muito desse momento, entendeu? Esse momento de estar em casa escrevendo as coisas, eu curto bastante. Olha só, 00:50 da madrugada em Amsterdã. Tá aí, tão tá vendo? tarde assim, não tá tão tarde. Não. Olha Deixa só, uma criança. O Hélio tá aqui falando, Hélio, melhor, Antônio. Hélio, boa noite, meu amigo. Quando tu vem para Recife para nadarmos aqui nas praias de Boa Viagem? Olha só. Pô, praia de Boa Viagem. Na praia de Boa Viagem, eu acho que eu tenho medo de andar no calçadão e um tubarão vir e pegar. Tá louco. Olha, eu não sei se é uma boa. Poxa, mas lá, ô Antônio, pô, você aí do Pernambuco, tanto lugar bom para tu me convidar. Vamos nadar em Porto de Galinha, vamos nadar em Carneiro. Esquece esse negócio de Praia da Boa Viagem. Porra, não vou lá mesmo, sabe? É muito bom. Não me convide nem para andar no calçadão, já falei. Aquelas placas já assustam. Tá Maria louco. Emília, assisti ao stand-up na Lapa, no início de 2019. Foi muito legal. Olha só a galera aqui, ó. Então, isso aí é o grupo Coisa de Preto, que é um grupo formado só por comediantes pretos, e a maioria de São Paulo. A gente fez muito show em São Paulo. Eu ia para lá fazer show e tal. E aí fizemos algumas vezes aqui no Rio. Uma delas foi justamente esse stand-up na Lapa, que foi muito bacana, foi bem divertido mesmo. E uma pena, né? Com essa história da pandemia, os shows pararam. Eu estou completamente enferrujado, completamente fora de forma de palco, porque, porra, esse negócio do stand-up, você tem que estar exercitando para ficar em cima do laço, né? E agora ficar... eu não faço um show desde início do ano passado. Meu último... Teoricamente, a pandemia começou no Brasil em março do ano passado, março de 2020. Então, né? Março. Um pouquinho em março, ainda em março, antes da pandemia começar, eu fiz um show com a galera do Comédia em Pé. Sim. E logo depois a gente parou. Sim. Ficou zerado. No dia 20 de novembro, dia da Consciência Negra, eu fui a São Paulo e fiz um show com o pessoal do Coisa de Preto. Mas, enfim, é difícil, complicado. Você, sabe, tem restrição de público, sabe? A divulgação fica comprometida. Sim. A galera tá com medo de sair. Todo mundo com medo. Não chega como deveria. Exatamente, sabe? Então, quer dizer, eu estou esperando essa pandemia acabar
Inclusive, o próprio Cacete Planeta estava fazendo uma turnê comemorando seus 30 anos de carreira. Sim. E a gente tinha começado no segundo semestre de 2019 e estávamos preparando uma turnê para 2020. Começaria justamente em abril nossos shows. E tivemos que abortar tudo, né? Enfim, não tivemos condição de fazer essa comemoração. Uma pena. Uma pena, mas vamos acreditar que a gente vai voltar e vai ser Com logo. certeza. Inclusive, até a Patrícia está perguntando aqui. Última pergunta, hein? Vou fechar com a da Patrícia. Acaba logo a pandemia para a gente voltar a viajar. Qual foi a viagem mais legal com os cacetas? Fala pra gente, Hélio de la Penha. Olha, eu fiz viagens muito legais com os cacetas. A mais triste, sem dúvida, foi a viagem da Copa do Mundo de 2006, mas antes disso a gente se divertiu bastante. Fui ao Caribe, fui ao México, Estados Unidos, Os Estados Unidos teve uma viagem muito bacana que fomos todos. Normalmente não era assim, né? A viagem você escalava 2 cacetas, 3 no máximo, sabe? Em Copa do Mundo, às vezes iam 4, ficavam 3, iam 3, ficavam 4. Mas numa viagem a Nova York, em 99, fomos todos os cacetas, incluindo a Maria Paula. Foi bem divertido. Agora, a viagem que eu guardo assim, como a mais bacana, foi uma viagem à Antártida, ao Polo Sul. Eu e o Marcelo Madureira, sabe? Fomos contar a piada mais longe do mundo. Então, a gente foi mais até lá. Gelada do... Aí a gente visitou as estações científicas, a Estação do Brasil, enfim, conhecemos as outras estações, fizemos piada com o leão marinho, com o elefante marinho, toda a família Marinho, né? Entendeu? Que a gente estava habituado. Uma parte, fui conhecer outra. Exatamente. A gente já conhecia aqui os patrões. Aí fomos lá ver os parentes mais distantes, enfim, né? Foi uma viagem espetacular e a gente teve o apoio da Marinha Brasileira. A gente ficou hospedado num navio da Marinha, o navio Ari Rongel, e foi uma experiência incrível. Bacana, foi bem bacana. Que bacana. A Patrícia está aqui agradecendo. Uau, que gelada, adorei, obrigada. E o Fabiano Comediante, a voz do nosso Chico Anísio. Parabéns, Diogo, você é um ótimo entrevistador. Te admiro cada dia mais. Eu também te admiro, meu querido. Bacana demais. Mas para a gente fechar, Hélio de la Penha, você acha que quando tudo isso passar, essa galera toda que está aqui conosco, e a galera que vai assistir essa live depois, vai estar mais sedenta, com vontade de teatro, de cinema, e nós vamos lotar tudo, vamos lotar teatro e cinema, porque estamos com vontade de arte. Você acha que vai acontecer um movimento cultural muito mais forte? Com certeza, com certeza. Eu acho que tomando as 2 doses, o Brasil estando imunizado, eu acho que a cena cultural vai ferver, porque a demanda reprimida está enorme, né? Acho que não só a cena cultural, como restaurantes. Sim, acho que shoppings vão lotar. Acho que, enfim, as pessoas já estão de saco cheio de estar presas em casa, né? Entendeu? Mas não tem outro jeito, a gente tem que ficar aqui, temos que segurar a nossa onda, a gente tem que se cuidar, prestar atenção com todos os protocolos. De vez em quando rolam umas gravações, né? Mas sempre com muito zelo, com muito, sabe? Hoje mesmo eu fiz um exame de Covid para fazer uma gravação Que História é Essa, Porchat? Devo gravar agora essa semana e em breve vocês vão ver aí algumas histórias que eu tenho para contar. Entendeu? Bacana, bacana, bacana. Hélio de la Penha, o Bonfim quer saber. Toda semana eu escolho uma das lives para poder passar na tvcarioca.net, que é uma emissora que passa pela internet. É sábado às 9 horas da noite. Essa nossa live está autorizada para a gente passar no próximo sábado, sim ou não, Hélio de la Penha? Pelo amor de Deus, por favor, coloca isso lá urgente, entendeu?
A galera vai curtir muito. Aqui, o meu amigo Antônio Queiroz está falando aqui, além da volta cultural, tem a volta da pelada do caceta. De fato, tem uma peladinha que acontecia religiosamente toda sexta-feira, às 9 horas da manhã, entendeu? Ia de 9 às 11, uma pelada já religiosa, e que a gente teve que parar. O Antônio Queiroz está falando isso porque ele é um dos jogadores, aliás, um grande zagueiro, um grande armador também, um cabeça de área ali bem esperto, e a gente está com saudade, estamos com saudade, já está há um ano, quase um ano e meio sem jogar bola. Eu acho que vamos completar, talvez, não sei se chega a completar 2 anos, porque eu já tomei a primeira dose. Sim. Tem uma galera, essa pelada tem uma turma da terceira idade. Eu acredito que no segundo semestre já estaremos todos vacinados e voltaremos, hein, Antônio? Se preparem, Antônio. Vamos voltar para isso, e em breve também. O Antônio também é meu grande parceiro de samba. Então a gente costuma ir nas rodas de samba por aí, costumamos ir juntos a Xerém, na casa do Zeca Pagodinho, e isso tudo está parado, mas vai voltar. Vai voltar. E vem vacina. E vacina sim, hein, pessoal que está nos assistindo. Hélio de la Penha, eu só tenho a te agradecer. Obrigado pela sua disponibilidade, por aceitar o convite do Bonfim, abrir seu espaço, abrir seu coração, compartilhar sua internet conosco. Sempre fui fã do Cacete Planeta e do Hélio de la Penha. Agora, muito mais. Muito obrigado de coração. E que tudo isso passe logo para poder a gente prestigiar o seu stand-up, as suas novas produções, porque estamos sedentos de bom humor, humor de qualidade, humor do Hélio de la Penha. Muito obrigado, Hélio. Muito obrigado. Enquanto a gente não volta, vocês podem me seguir aqui, o @lapena, e seguir também a minha biblioteca, @biblioteca Lapena, que é uma biblioteca comunitária que está situada no Complexo do Caju, dentro da associação deixa eu ver, fica no Complexo do Caju, na Associação A Arte Salva, Associação Filantrópica A Arte Salva, e está com um acervo bem bacana. Em breve, quando as coisas voltarem, a gente vai ter atividades presenciais, mas no momento você pode acompanhar a live e sugestões de livros e tudo que estão rolando no Instagram, @Biblioteca Lapena. Então, @Lapena, o meu perfil, e Biblioteca Lapena, a biblioteca. Tá bom, e no YouTube tem lá o canal do Cacete Planeta, para quem quer correr para o YouTube para poder dar umas boas risadas, e aproveitar para convidar a galera para minha live de amanhã. O convidado é Tuca Andrada, o ator e diretor Tuca Andrada, o Belisário da novela Amor de Mãe. Amanhã às 9 horas da noite. Hélio de la Penha, um grande abraço. Um abraço. Uma boa semana. Fica com Deus. Valeu. Tchau. Valeu. Um abraço, Fabiano, Léo Gama, Antônio, Rubens, todo mundo aí, tá? Valeu, gente. Obrigado. Aí, tchau, Diogo. Valeu.